Olá, seja muito bem-vindo de volta. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as testemunhas de Jeová. Eu trouxe algumas anotações aqui sobre uma breve origem do movimento, os principais ensinamentos deles, sem a pretensão de sermos exaustivos, mas as principais divergências deles conosco e, claro, como que o ensinamento bíblico contrapõe esses principais ensinos. Bem, todo mundo sabe que as testemunhas de Jeová nasceram com a criação do seu líder, o Charles Russell, que tinha sido presbiteriano e depois adventista, ali na Pensilvânia, mas muito insatisfeito com as doutrinas, principalmente da punição eterna das pessoas, ele divergindo também em termos de escatologia, ou seja, sobre a volta de Jesus, o Russell então fundou em 1872 um grupo chamado Torre de Vigia de Sião. Depois ia ser chamado de Arautos da Presença de Cristo. E aí então que nasce o movimento. Ele publicou um livro chamado Estudos nas Escrituras, afirmando que eram os melhores estudos sobre a Escritura e era melhor lê-los do que ler a própria Bíblia, que tinha sido entregue pelo próprio Deus. Depois da sua morte, em 1916, ele foi sucedido por Joseph Rutherford, que estabeleceu o movimento, criou a revista Despertai, criou a Sentinela, e aí ele deu o nome oficial de Testemunhas de Jeová, em 1931, a partir da ideia de que Deus precisa ser chamado de Jeová, com base em Isaías 43:10. Posteriormente, o principal nome da liderança foi Nathan Core, que assumiu a liderança, expandiu mundialmente a organização, levou a sede ali para o Brooklyn, em Nova York, e consolidou eles como uma sociedade literária de doutrina e de difusão de conhecimento. Bem, quais são as principais heresias deles? O que eles dizem que está em reto confronto com o cristianismo bíblico? Em primeiro lugar, uma cristologia falsa. Eles negam a divindade de Jesus. Eles traduzem João, o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 1, não como nós lemos, o verbo era Deus, mas eles colocam que a palavra, o verbo, era um Deus, contrariando claramente o texto bíblico, o texto grego. Eles negam também a Trindade, eles rejeitam a doutrina da Trindade. Jesus é uma criatura criada por Jeová, Jesus é o arcanjo Miguel, e o Espírito Santo é apenas uma espécie de força ativa, mas não são deuses como o próprio Pai, o próprio Jeová. Além disso, eles têm uma escatologia muito estranha. Eles dizem que Jesus voltou, mas de maneira invisível, em 1914, que também era a data do Armagedon, ou seja, o mundo e os reinos humanos terminariam ali. Eles têm uma negação da imortalidade da alma, eles acham que o homem deixa de existir depois da sua morte e que apenas 144 mil, aquele número lá de Apocalipse, que reinarão com Cristo eternamente nos céus, os outros permanecerão aqui num paraíso terrestre. Eles também têm uma concepção de autoridade, de revelação, muito diferente do ensino bíblico, porque eles elevam seus livros, principalmente o livro A Sentinela e Seja Deus Verdadeiro, a uma condição de interpretação infalível da Bíblia, e que sem ela, os membros da própria Testemunhas de Jeová estariam voltando às trevas. E claro, eles têm um sistema muito opressivo, seus membros vivem sob pressão constante, com medo de punições espirituais, de exclusão, a necessidade de cumprir metas de evangelismo, de distribuição de literatura e assim por diante. Bem, o que o cristianismo bíblico tem a dizer sobre isso? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Algumas coisas. Em primeiro lugar, que Cristo é plenamente Deus. Ali em João, no capítulo 1, no versículo 1, a gente já lê que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Claramente, o texto original, no grego, não é possível fazer uma leitura diferente disso. Uma outra coisa é sobre a doutrina da Trindade, está ligado a isso, porque Moisés, ali no Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, ele diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele orienta os seus discípulos a ir, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma condição. São pessoas diferentes, mas todos são Deus e participam dessa Trindade que essencialmente é una. Além disso, o que a Bíblia ensina sobre o retorno de Cristo é totalmente diferente do que é ensinado pelos testemunhos de Jeová. O retorno de Cristo vai ser visível. Então aparecerá dos céus o sinal, o Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Isso foi o próprio Jesus falando em Mateus, capítulo 24, versículo 30.
Além disso, a gente pode dizer sobre a vida após a morte consciente. Não existe essa doutrina de uma negação da consciência depois da morte. O Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 23, do versículo 43, ele vira para o preso que está ao seu lado e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Ele vai ter consciência disso, ele vai saber disso. Além disso, o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 1, versículo 23, Filipenses, ele vai dizer que a partir de agora, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A gente teria consciência disso. A gente não teria uma vida que seria eliminada. Nós não cremos no eliminacionismo depois da morte. E, claro, a gente já falou isso em todas as outras heresias, a Bíblia é suficiente e infalível. Toda a escritura é inspirada e útil para o ensino. O apóstolo Paulo falou na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. A Bíblia é essa autoridade infalível. Nenhum outro livro, nenhuma outra interpretação, nenhum outro símbolo de fé pode concorrer com o lugar que somente a Escritura tem. Tudo isso faz com que o ensinamento dos testemunhos de Jeová seja distante da compreensão bíblica de um cristianismo calcado na palavra de Deus e faz com que, inexoravelmente, as pessoas estejam caminhando nas trevas e não na luz.